Olá pessoal, aqui é o Ney Mesiá e hoje eu vou falar um pouquinho sobre correção postural como uma intervenção feita pelo fisioterapeuta. Antes de pensar que eu posso utilizar a postura, a mudança da postura, as correções como uma estratégia que pode ser eficaz no tratamento de dores nas costas, dores lombares, dores cervicais, dores torácicas, por exemplo, seria importante a gente deixar claro que não existem evidências convincentes de que a postura seja um fator de risco para o desenvolvimento das dores nas costas. Entretanto, é muito importante em alguns casos de pacientes com dores nas costas que a gente utilize a estratégia de mudar a postura, ajudar o paciente a modificar a postura, se aquela postura que ele está frequentando muito é provocativa, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Pacientes que acham que tem que ficar com a postura ereta o tempo todo quando estão sentados. E quando eles adotam uma postura mais relaxada, deixando a lombar mais solta, a pelve mais para a retroversão, usando o encosto da cadeira, eles têm um alívio na posição sentada. Isso é curioso, né? Porque aí eu estou falando de uma mudança, uma estratégia de mudança de postura para uma postura mais relaxada, né? E que pode gerar um alívio. O contrário pode acontecer? Pode ser que um paciente esteja provocando seus sintomas. Vamos dar um exemplo, um paciente que tem um sintoma, uma dor específica, e que ele está provocando o sintoma no membro inferior quando ele está sentado com a coluna mais em flexão. E aí quando ele senta, colocando alguma coisa, algum suporte na lombar, mantendo um pouco mais a curvatura, o sintoma alivia. Pode ser que ele precise disso, né? Mesmo que seja temporariamente. Eu estou modificando a postura, não estou? Agora, isso é muito diferente de achar que todas as pessoas precisam corrigir a postura o tempo todo, porque senão as pessoas vão ficar com dor. Esse é o grande problema que está por aí, que leva a muitas intervenções desnecessárias, leva ao efeito nocebo, né? As pessoas começam a achar que são defeituosas. Quantos pacientes você já atendeu e que chegaram na consulta dizendo: o problema é a minha postura, olha a minha postura, como é feia, olha como é ruim. E você, na sua cabeça, né, fazendo a avaliação, falou: não tem nada de errado com isso e não tem nada a ver com o seu quadro de dor. E muitas vezes a gente usa o movimento, né, para modificar a postura. A gente faz o paciente se movimentar mais naquela direção que ele não tem frequentado, e isso já seria o suficiente, né? Mas vamos diferenciar postura como fator de risco. Não existe, vamos dizer assim, evidências convincentes que a gente precise, em nível populacional, fazer um screening, fazer um rastreamento de quem tem má postura para tentar corrigir. Infelizmente, isso é muito veiculado na mídia. Mas, quando a gente está com o paciente na nossa frente, estratégias que modifiquem a postura para uma postura menos provocativa podem ser extremamente úteis. Pode ser que aquele paciente, ele muitas vezes, né, não vai mudar a essência da postura dele, mas ele vai ter mais movimento na direção oposta, ele vai conseguir frequentar um pouco mais outras posições que ele não estava frequentando, menos provocativas, ou em alguns casos o paciente deixou de fazer um movimento em determinada direção, e aí aquela direção é dolorosa por desuso. Isso também, se eu começo a ganhar movimento naquela direção, pode ser que eu tenha uma interferência na postura, né? Então, é muito importante fazer essa diferenciação em nível, pegar os assintomáticos e tentar fazer uma intervenção preventiva em termos posturais. Não tem base científica. Entretanto, pensando em quem já tem dor, ela é uma ferramenta, né? Estratégias de mudança de postura que aliviem os sintomas, que muitas vezes a gente associa vamos dizer, exercícios, né, com o movimento, podem ser excelentes para esses pacientes. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.